pode-se dizer que, então, que os problemas cardiovasculares estão se tornando uma pandemia diante da quantidade de mortes? E os conceitos estão mudando. Hoje um conceito... Porque qual é a gênese do aparecimento da doença cardiovascular? A aterosclerose. O que é isso, doutor? É o depósito da gordura nas artérias. Olha só, você que está nos assistindo agora. O depósito da gordura nas artérias. E qual é o fator também preponderante para isso? A inflamação. A teoria da inflamação no processo da aterosclerose cada vez se torna mais evidente. Existem vários estudos clínicos, trabalhos que foram realizados mostrando uma interligação entre a inflamação e a aterosclerose. Um estudo, diretor, que foi lançado há algum tempo atrás, mostrou claramente, o estudo Júpiter, mostrou claramente a relação da inflamação com a aterosclerose. Eles selecionaram pacientes com uma média de colesterol intermediária e aproveitaram e pediram também o PCR, uma proteína de alta sensibilidade. Ela, na realidade, é uma mensuração da sua inflamação. E viram que quando você fazia intervenção terapêutica com a estatina, que é aquele remédio que nós estamos utilizando hoje para reduzir o colesterol, havia impacto de mortalidade, impacto de redução de infarto, de morte e AVC. O que a gente chama de triple MACE. São desfechos duros. Então a gente tem esse impacto. Só que ao longo do tempo, a pesquisa foi observando que não é só isso. Isso não é só esse risco residual inflamatório, existe também o risco residual metabólico. Vou lhe trazer um exemplo. Por favor. Uma senhora amiga, o marido dela é muito meu amigo, ela fez todos os exames complementares, inclusive exames de imagem, que são exames que dão uma fidelidade muito grande para nós termos a tranquilidade de dizer: você não tem doença aterosclerótica, você não tem o risco de ter um infarto, um AVC. Uma semana depois que ela fez todos esses exames, ela infartou. E os exames estavam lá, todos normais, lindos, todos maravilhosos. E por incrível que pareça, ela tinha 3 artérias entupidas. O exame não consegue detectar isso, doutor? Eram lesões pequenas de 70%, 80%, e muitas das vezes, como você tem muitas lesões, você faz, às vezes, uma cintilografia balanceada. Porque todas as artérias, do ponto de vista leigo, todas as artérias estão entupidas. Então, quando você coloca o radioisótopo, ele faz, que é um exame de imagem, ele vai brilhar homogeneamente, porque está tudo entupido. Aí você tem a falsa ideia de que o exame está normal. Que é o exame balanceado. Interessante, entendeu, doutor. Interessante. E ela fez o exame. E o que acontece? Quando você olha o biotipo, você observa que uma paciente que tinha uma circunferência abdominal aumentada. Entendi. A circunferência abdominal aumentada já é uma obesidade, um aumento de adiposidade. Isso porque quando você começa a ter adiposidade, é porque normalmente onde é que se deposita a gordura? Não é no tecido adiposo, é na gordura. Mas ele começa a fazer ectopias de depósito quando ele está em excesso. Aí ele vai para o músculo esquelético, ele vai para o pâncreas, ele vai para o coração, ele vai para o fígado, que é a esteatose, a gordura do fígado, né, que todo mundo já conhece. Só que quando ele começa a fazer esse depósito nesses órgãos, ele começa a alterar a circulação dos órgãos, começa a fazer uma entidade que a gente chama de apoptose, que é morte celular programada. Isso leva à estimulação de citocinas, de substâncias inflamatórias. Essas substâncias inflamatórias vão gerar aterosclerose, vão acelerar o processo. Quando você intervém no controle do diabetes, no controle do colesterol, mantendo tudo na meta, você reduz em 30% a 40%. Os outros 60% estão aí, que é o risco residual. Uau! Então, esse risco residual também tem que ser combatido. E um deles é a circunferência abdominal, é a esteatose hepática. Entendeu, diretor? Eu adorei. Então, a aterosclerose ainda é uma doença em muito estudo. Por incrível que pareça, diretor, nós estamos tendo hoje, fiquei até emocionado, o doutor Volpe, um grande amigo. Volpe. Está lá no Congresso de Aterosclerose. Ele colocou um slide emblemático.
dizendo o seguinte: a estatina não causa declínio cognitivo, ela não causa demência. E eles observaram num estudo de quase 7 anos que o LDL, mesmo abaixo de 25 miligramas, não dava problema, não gera declínio. E isso a gente já sabia anteriormente, porque uma criança, diretor, com 1 ano de vida, dobra de peso com LDL de 10. Então não tem repercussão nenhuma. Cria-se um mito enorme dentro das redes sociais de que a estatina vai causar danos ao cérebro, vai causar demência. Nada disso. E os estudos, tanto em prevenção primária, que é aquele paciente hipertenso, não o da primordial, que eu lhe falei, mas para prevenção primária, ou até mesmo aquele que já infartou, os estudos são contundentes. Reduzem risco cardiovascular, reduzem morte, reduzem AVC e reduzem infarto. Uau! Então, Adorei. É necessário que as pessoas se conscientizem e entendem o papel e a intervenção da estatina. Vou te dar um exemplo prático, que hoje nós estamos vendo isso rotineiramente. Os pacientes que praticam esportes de alta performance, de alto impacto. A gente tem observado que esses pacientes começam a ter danos na fibra miocárdica pela estimulação simpática excessiva, pela danos de estresse oxidativo. E muitas das vezes esses pacientes são hipertensos, são dislipidêmicos, são pré-diabéticos. Diabético não digo porque a glicose é puxada de medida não são, mas tem hipertensão, tem dislipidemia, e às vezes a gente, por inércia, diz assim: mas ele é um atleta, para que ele vai tratar a pressão dele? Ele vai curar, trata a pressão. Ele tem um colesterol de 250, tem um LDL de 130, 150, trata. Porque quando você chega no seu limite máximo de resistência, a tua chance de você ter danos, os estudos já estão mostrando isso, é muito grande. Por isso é que você tem muita morte súbita em atleta.